Imagine um bolo, o seu bolo preferido. Pensei nesse também. Bem, agora que já temos o bolo, vamos parti-lo ao meio em partes proporcionalmente idênticas, iguais. Seria possível agora, com o bolo partido ao meio, chamarmos a primeira metade de floresta negra e a segunda parte do mesmo bolo de jiló? Bem, é mais ou menos isso que acontece no livro Elvis e Eu, a história contada por Priscilla Presley de seu romance e vida com Elvis Presley. Ela fatia o personagem-chave, que é aquele responsável por todo o resto da história, porque ele apresenta Priscilla a Elvis. E se não houvesse esse encontro, não haveria o resto da história. Por isso, Cary Grant é um personagem-chave. Ela fatia esse personagem em dois, como se fosse uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do médico e o monstro. Vamos relembrar a primeira vez que Cary Grant é citado no livro de Priscilla. Ela e seu irmão Don estão matando o tempo no Eagle Club, quando, feito fumaça, como o gênio da lâmpada, aparece este homem e, numa tarde quente de verão, eu estava sentada ali com meu irmão Don, quando notei um homem bonito, na casa dos 20 anos, que não tirava os olhos de mim. Já ouvira me observando antes, mas nunca lhe prestara qualquer atenção. Desta vez, porém, ele se levantou e aproximou-se de mim, apresentando-se como Cary Grant, e perguntou o meu nome. Priscilla Beaulieu. Respondi imediatamente desconfiada, pois ele era muito mais velho. Ele perguntou de que lugar dos Estados Unidos eu vinha, se estava gostando da Alemanha e se apreciava Elvis Presley. Claro, respondi rindo, quem não gosta dele? Sou grande amigo de Elvis, minha mulher e eu estamos sempre indo à casa dele. Não gostaria de nos acompanhar uma noite? Fácil, simples e eficaz assim. Para quem está acompanhando os vídeos desta série, já sabe, Cary Grant conta uma história bem diferente. Só que agora o personagem assume uma outra postura, já que temos um outro caráter e até mesmo um outro nome que é devidamente explicado entre parênteses, que não é o verdadeiro nome do próximo personagem. Isso acontece 10 páginas depois da primeira aparição de Cary no livro de Priscilla, e agora ele se chama Kurt. Também, como vimos em vídeos passados, Kurt, ao levar Priscilla para casa, tentou abusar dela. Sabemos com certeza agora que Cary e Kurt são as mesmas pessoas. Em um momento, ele surge absolutamente do nada, resplandecente, e pergunta se Priscilla quer conhecer Elvis Presley. Apenas o artista mais famoso do momento. Em um segundo momento, no livro, Priscilla, como um passe de mágica, está dentro da casa diante de Elvis Presley por causa de Cary Grant. Então, na página 31 da edição nacional, Cary Grant, agora Kurt, cai em desgraça. Nas primeiras vezes em que Priscilla esteve na casa de Elvis, muitas vezes quem a levou foi Cary Grant e sua esposa Carol. Raras vezes, mas aconteceu, Cary levou Priscilla
Somente ele e Priscila no carro. Como a frequência de visitas de Priscila à casa de Elvis continuou escalando cada vez mais, 3, 4 vezes por semana, o pai de Priscila, o capitão Paul Beaulieu, exigiu que Elvis viesse falar com ele e disse a Elvis que se agora em diante ele quisesse continuar vendo Priscila, ele teria que vir pessoalmente pegá-la e depois trazê-la de volta. Ora, o percurso da casa dos Beaulieu até a casa do Elvis, mais ou menos 45 minutos de carro. Então seriam 45 minutos para buscar Priscila, 45 minutos para voltar para a casa com Priscila e depois mais 45 minutos para trazer Priscila de volta. Isso, Priscila deixava a casa de Elvis às 2 da madrugada e Elvis tinha que acordar poucas horas depois para começar seu dia no exército. Mais ou menos 5, 6 horas da manhã, Elvis tinha que estar de pé. Então Elvis explicou para o capitão Beaulieu que tudo isso ia tomar muito tempo e não sobraria quase tempo algum para que ele desfrutasse da companhia de sua filha Priscila. Então, com o consentimento do capitão, ficou acordado que Vernon, o pai de Elvis, faria essa função. Acontece que nem sempre Vernon estava disponível, então ele mandava Lamar ou outro dos amigos de Elvis. Então no livro fica entendido que uma dessas vezes esse tal de Kurt, que ela apenas diz que é um amigo, ela coloca entre aspas, de Elvis, não dá maiores detalhes de Kurt, ao levá-la para casa tenta abusar dela. O que Priscila faz a seguir, de acordo com o livro do texto? Com certa relutância, ela conta a Elvis. E o trecho do livro é o seguinte: 3 dias se passaram antes que eu tornasse a ter notícias de Elvis. Meus pais sabiam que alguma coisa estava errada. Contudo, eu não podia lhes contar que Kurt tentara me violentar, pois então nunca me permitiriam sair outra vez com ele. E se isso acontecesse, como eu poderia visitar Elvis quando Vernon ou Lamar não estivessem disponíveis? Minha imaginação estava desenfreada. Tinha receio de contar a Elvis porque achava que Kurt era seu amigo. Comecei a pensar que talvez Elvis soubesse que Kurt fizera o que fizera. Talvez eu fosse apenas uma mera diversão para Elvis, alguém que ele podia passar para Kurt ou qualquer outro que desejasse. Sentia-me torturada pelos pensamentos. Então ela diz no texto do livro: cheguei à conclusão de que precisava contar a Elvis. Naquela noite, quando estávamos a sós em seu quarto, Elvis me perguntou se havia algo errado. Minha voz tremia, mal consegui falar. Depois que contei tudo, Elvis ficou transtornado e gritou: vou matá-lo. Bem, é claro que Elvis não matou Kurt, mas, segundo Priscila, continua no texto, desse momento em diante, Kurt foi virtualmente excluído da vida de Elvis. Não creio que Elvis tenha lhe explicado o motivo, mas Kurt deve ter compreendido porque depois disso quase não apareceu mais. Se Kurt, que é Curry, sumiu ou não da vida de Elvis, há controvérsias. Kurt disse que seu relacionamento com Elvis continuou normalmente e que Priscila não contou nada do ocorrido a ele. O fato é que Kurt Grant, fatiado em 2 personagens, Cary Grant e Kurt, como também sua esposa Carol Grant, a partir de então no texto, eles somem como fumaça do livro de Priscila. Cary Grant some da mesma maneira que apareceu, feito fumaça. Esse ponto em questão é fruto de grande debate entre Cary Grant e Priscila, porque ela afirma que ele foi banido da vida de Elvis e ele diz que não.
A favor de Curry, meses depois, quando Elvis encerra o período de exército, quando ele deixa a casa na Alemanha pela última vez, ele vai ao aeroporto. Priscila acompanha Elvis ao aeroporto. Você vê a imagem de Priscila no banco de trás com Elvis. E veja só, um repórter de uma revista alemã clica uma foto desse dia, meses depois do que Priscila diz que Curry foi banido. Curry abrindo a porta do carro para que Priscila e Elvis embarquem. E Curry foi o amigo que Elvis escolheu para dirigir o carro até o aeroporto nesse último dia de Elvis na Alemanha. Bem, pessoal, eu fico por aqui hoje na história, no confronto entre Cary Grant e Priscila, e eu volto com mais vídeos sobre este assunto.